Eu tenho algumas notícias lá de fora, ou seja, do que está acontecendo em outros países. Deus está atuando lá também. Acontece que a grande mídia hoje está nas mãos de poucas pessoas. Os Estados Unidos têm 3 grandes redes de mídia apenas, e elas concentram todas as informações. Ou seja, o que nós sabemos a respeito dos Estados Unidos e de outros países, a maioria do mundo, basicamente é o que essas redes filtram e nos trazem. Por exemplo, você tem visto nos jornais, na televisão, nos noticiários, reportagens sobre os refugiados que continuam saindo da África, da Líbia, da Síria, da Turquia, em direção à Europa, e tem morrido aos montes no meio do mar. Você tem visto fotos na mídia, nos jornais, na televisão, de crianças mortas, afundadas, e situações catastróficas, uma balsa, pessoas passando fome, morrendo no meio do mar, em desespero. Você tem visto isso? Não, mas continua acontecendo. Por semana, só a Guarda Italiana tem resgatado alguns milhares de refugiados no mar Mediterrâneo. Por semana. A mídia não tem mais interesse em divulgar isto, que refugiados, muitos deles cristãos, que estão fugindo da perseguição do Estado Islâmico, não só Estado Islâmico, dos demais muçulmanos também que estão perseguindo os cristãos lá no Oriente Médio, a grande mídia não tem interesse em divulgar isto. É bom você saber que há muita coisa a mais lá fora acontecendo que a grande mídia não divulga. Por exemplo, que o evangelho está se espalhando entre muçulmanos. No meio de dor, de muitas perseguições, muitos estão se convertendo de diversas maneiras. Coisas maravilhosas estão acontecendo. Uma pessoa ressuscitou e uma aldeia inteira se converteu ao Senhor. Muçulmanos aos montes estão se convertendo, mesmo correndo o risco de serem torturados e mortos, eles estão se convertendo. A grande mídia vai noticiar isto? Não. Você sabia que a China hoje é um dos grandes países cristãos do mundo? O governo diz que tem 100 milhões de cristãos. Na prática, outras organizações calculam que chegue a 300 milhões, pelo menos, de cristãos verdadeiros que estão sendo também perseguidos na China, mas apesar disso o evangelho cresce. 1/4 da China é de cristãos. A China hoje é o grande país cristão do mundo. Lá na China acontece uma coisa interessante. Eles estão dando uma certa abertura capitalista. Então hoje existem milionários e bilionários na China também. Um desses milionários, um empresário chinês, era budista e se converteu. Hoje ele é um cristão. O nome dele é Wen Qin-sun. Wen Qin-sun. Ele se converteu e, tendo dinheiro, ele fez um parque temático com temas da Bíblia, lá na China, na cidade de Shenyang. E é visitado por muita gente. Ele gostou da ideia. Aí ele resolveu fazer um outro parque temático com dinheiro dele no Canadá. Ele está investindo, então, no Canadá, próximo à fronteira com os Estados Unidos, alguns milhões para fazer um parque temático. Ele vai começar com a Arca de Noé, uma arca imensa em tamanho natural, 136 metros de comprimento, 23 de largura e 13 de altura. Ele vai fazer uma arca e vai fazer outras coisas, um tabernáculo de Moisés em tamanho natural, isto no Canadá. Breve, quem for ao Canadá vai poder ver essas coisas lá. Então, ele está alegre,
ganhando dinheiro na China, quem sabe exportando algumas dessas coisas chinesas que nós compramos no Brasil. Hoje, grande parte das coisas que a gente compra no Brasil estão escritas lá, Made in China, fabricado na China. Pois é, ele é um dos empresários chineses. Será que Deus não está abençoando a China, inclusive o dinheiro do Brasil, que está começando a faltar no Brasil? Uma parte dele está indo para a China e, quem sabe, alguns cristãos estão usando esse dinheiro lá da China, coisas que para nós são um pouco de mistério, mas que Deus dirige também. Então esse milionário chinês está construindo um parque temático no Canadá, construindo uma Arca de Noé, vai construir um tabernáculo e outros temas bíblicos para que as pessoas tenham ali uma visão melhor e entendam o que Deus está fazendo. Mas ele não é o único. No dia 7 de julho foi inaugurado nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, o Museu da Criação, e ali tem uma arca chamada Arca do Encontro, também em tamanho natural, gigantesca, que essa não se move, é uma arca fixa, um museu, e as pessoas vão ver exatamente como era a Arca de Noé. E o outro, o carpinteiro holandês Johan Ruybergs, esse daí fez uma arca com a metade do tamanho. Foi muito grande, deu sucesso e ele construiu então, já tem uns 4 anos de pronta, essa arca com tamanho natural, a Arca de Noé em tamanho natural, e ela navega, essa sim navega, e ele planejava trazer para o Brasil, mas pela instabilidade política e também uma certa ameaça exagerada da Zika, ele não trouxe, certamente não tem planos de trazer tão logo esta arca para o Brasil. Mas é uma arca em tamanho natural, cabem 5.000 pessoas lá dentro, e eles mostram ali como todos os animais cabem ali dentro, e a ideia de Deus em construir a arca é totalmente viável, ela é racional, dá para ver e entender que ali caberiam todas as espécies da época. Aleluia! Deus está trabalhando lá fora de muitas maneiras. Na Coreia do Norte, um país que continua liderando a perseguição aos cristãos, continuam cristãos sendo estuprados, torturados, escravizados, mortos de diversas maneiras. Há documentários, testemunhos, mas o presidente, o ditador Kim Jong-un, esse ditador da Coreia do Norte, está continuando com a violência contra os cristãos. Às vezes são colocados em uma cruz e acende uma fogueira embaixo, eles são queimados dessa maneira, às vezes esmagados por um rolo compressor, a pessoa é totalmente amassada ou jogada de cima de pontes para se arrebentarem lá embaixo, ou pisoteados até a morte. É muito comum fazer essas coisas assim em público para amedrontar os outros a não se tornarem cristãos. Mas apesar disso, estima-se que ainda haja 200 a 300 mil cristãos na Coreia do Norte. É bom lembrar que a Coreia do Norte tem o evangelho aproximadamente na mesma época do Brasil. Aliás, toda a Coreia era uma coisa só, e a Coreia experimentou um grande avivamento lá por volta de 1910. O evangelho chegou através dos presbiterianos, havia alguns metodistas também. Aquilo pegou fogo. Em 1910 tiveram um grande avivamento e multidões se converteram. Depois vieram as várias guerras com o Japão, a Segunda Guerra Mundial e, por fim, a Guerra da Coreia, quando a China, com o apoio da Rússia, o comunismo invadiu e quase tomou a Coreia toda, mas os Estados Unidos entraram firme e conseguiram salvar a metade, ou seja, a metade da Coreia. A Coreia do Sul tem um progresso fantástico, é um dos grandes países do mundo em nossos dias, mas
A Coreia do Norte é muito atrasada, passam fome, é um país totalmente fechado e perseguidor do Evangelho. É motivo para nós orarmos. Os cristãos sofrendo lá são inspiração para nós também, e Deus quer que nos envolvamos com isto. A perseguição lá desperta cristãos no restante do mundo a serem mais fiéis ao Senhor. E Deus vai continuar trabalhando. O mundo continua na direção do maligno para coroar o anticristo, que vai ser um governante da Europa, que vai botar ordem na questão dos refugiados, da fome, situação financeira. Já está perto, mas Deus vai continuar agindo para salvar pessoas no mundo todo. Então nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. Antes disso, do arrebatamento. Prepare-se, meu irmão, prepare-se, minha irmã.